Olha lá, o próximo ponto que nós vamos ver é aprovação. Se o desejo que está abaixo desse desejo de controlar é o desejo de ter aprovação, de ter aceitação. E esse desejo é um dos mais maléficos, eu diria, dentro da raça humana para a nossa vida. Essa necessidade que nós temos de aprovação. Você vê que o mundo hoje vive de likes, né? Me dê um like. Quando você faz qualquer coisa, você já olha ao redor para você ver se tem aprovação. Você quer fazer uma experiência interessante? E essa experiência ela pode ser um pouco cruel, mas você pode fazer ela por um período muito curto. Desde que alguém venha lhe contar uma história, desde que alguém que você conhece chegue e venha lhe contar uma história, você vai simplesmente colocar aquele poker face, sabe aquela cara inexpressiva, e você não vai fazer nenhum gesto de aprovação nem de desaprovação. Você vai manter seu rosto o mais inexpressível possível e você vai simplesmente prestar atenção no que a pessoa está falando, sem dar nenhum sinal, nem de que você está gostando, nem que você não está gostando, nem que você está aprovando, nem que você está desaprovando. E veja o que acontece. Essa pessoa, ela vai começar a se sentir cada vez mais desconfortável, ela vai começar a não entender o que está acontecendo, porque nós vivemos dessa necessidade de aprovação. Nós vivemos dessa necessidade de que as outras pessoas nos aprovem e junto com esse desejo de aprovação, existe também, você sabe, o desejo de desaprovação. Todos esses desejos, eles têm o apego e a aversão. O apego no desejo de aprovação é você querer que as pessoas aprovem você, as pessoas sorriam, as pessoas gostem de você, as pessoas concordem com você. Daí vem essa necessidade de explicar, de justificar, de agradar a todo custo. Por outro lado, existe também o desejo de desaprovação, de desagradar, de chocar, de mexer, de provocar a outra pessoa, né? E se você vê isso, então solte isso também. Mas se você não vê, então simplesmente você pode soltar aquilo que você está vendo. Na hora que você está soltando o desejo de ter aprovação ou de ter desaprovação ou de não ter aprovação, então você pode simplesmente soltar aquilo que você vê. Se você só vê a sua necessidade de aprovação, solte ela. Porque, na realidade, esses desejos contrários que nós temos de controlar e de ser controlado, de aprovação e de desaprovação, são como se fossem dois lados da mesma moeda. Agora imagine que eu tenho uma moeda e de um lado eu tenho o desejo de aprovação e do outro eu tenho o desejo de desaprovação. E eu resolvo jogar essa moeda fora. Eu resolvo soltar essa moeda. Agora, eu não posso soltar só a aprovação e segurar o outro lado da moeda. Se eu solto essa moeda, eu solto ela completamente. Então, toda vez que você está soltando o desejo de aprovação, você também está soltando o desejo de desaprovação. Toda vez que você está soltando o desejo de desaprovação, você está também soltando o desejo de aprovação. E é muito fácil de você ver o desejo de desaprovação se você pensa em certas coisas. Sabe quando muitas vezes você quer a aprovação de alguém, você quer a aceitação de alguém, e você acaba dizendo exatamente aquela coisa perfeita para você ter exatamente a desaprovação dessa pessoa? Muitas vezes nós chamamos disso de autossabotagem, né? E esses desejos contrários, muitos deles são justamente a raiz da nossa autossabotagem. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse desejo de aprovação e só como
última informação. Eu quero que você saiba que esse desejo de aprovação, ele é justamente aquilo que muitas pessoas utilizam para lhe enganar, para lhe passar a perna, para tirar proveito de você. Então, sabe esses contos do vigário, né? A maioria desses contos do vigário, eles só têm vantagem. Você só cai no conto do vigário, você só cai naquela trama, na mentira de outras pessoas, muitas vezes, que querem tirar proveito de você. Porque eles trabalham duas coisas. Eles trabalham principalmente o desejo de levar vantagem. O desejo que nós temos internamente de levarmos vantagem sobre outra pessoa. E a nossa necessidade de aprovação. A nossa necessidade de aceitação. Então a pessoa vai mexer justamente com isso. Então, se você está eliminando esse desejo, você está começando a se tornar cada vez mais imune a ser usado por outras pessoas. Mas isso não é uma grande preocupação nossa, porque à medida que você vai soltando, você já naturalmente começa a se tornar cada vez mais imune a essas ilusões que nos cercam. Então vamos lá, eu quero que você coloque sua atenção para dentro um pouco. E eu quero que você busque dentro de você esse desejo, essa necessidade, essa vontade de aceitação, de aprovação. Pense em alguma coisa na sua vida onde você não se sente aceito, você não se sente, sabe, compreendido. Essa sua necessidade de que as pessoas entendam você, aprovem você, aceitem você, como você é. Deixe que a sensação venha, deixe que ela suba. Não reprima, não resista, não se identifique, apenas energia. E só agora, só nesse momento, você poderia dar boas-vindas a essa sensação? Você poderia dizer para essa sensação: tudo bem, pode ficar aí. Eu aceito você. Só para lembrar, aceitar não significa que você está vítima dela. Muito pelo contrário, na hora que você aceita, é justamente nesse momento em que você está livre. E você poderia aceitar ela mais um pouco. Você poderia dizer sim para essa sensação. E mais um pouco, você poderia dizer sim. Sinta essas sensações, esse desejo de aprovação. E agora, só nesse momento, e só o melhor que você puder, você poderia soltar esse desejo de aprovação. Você soltaria quando? E mais um pouco, você poderia, mais um pouco, soltar esse desejo de aprovação. Você soltaria quando? E olhe para dentro, coloque sua atenção para dentro, veja se já está mais aberto dentro de você. E quando nós começamos a nos sentirmos, sabe, mais livres, então isso significa que a gente pode soltar ainda mais. Então veja se existe dentro de você ainda essa necessidade de aprovação, talvez sobre
essa situação que você pensou, outra situação, se for o caso. Deixe que a sensação venha. Veja as imagens, os sons, as emoções. E você poderia soltar essa necessidade, esse desejo de aprovação. E você pode responder sim ou não. Você soltaria quando? E mais uma vez, você poderia soltar esse desejo de aprovação? Você soltaria quando? E agora vamos usar outra técnica. Eu quero que você pense nessa ou em outra situação em que você sinta esse desejo, essa necessidade de aprovação. E eu quero que você coloque como se fosse um tubo, sabe, daqueles de perfurar petróleo? Um tubo imaginário, justamente no que vai até o âmago dessa sensação. Desde que a sensação venha, coloque esse tubo imaginário e simplesmente, como se fosse petróleo, deixe jorrar para fora. Deixe que saia. Toda emoção ela quer ir embora, toda emoção ela quer sair. Deixe que saia mais e mais e mais e mais e mais e mais um pouco e mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. Isso. Agora vamos ver o outro lado. Veja se tem dentro de você essa necessidade de desaprovação, esse desejo de provocar, de mexer, de, sabe, de ter a desaprovação das pessoas. E se você está sentindo, desde que vem essa sensação, eu posso lhe dizer em relação a mim, eu sou assim, né? Existem pessoas que, se elas me elogiam, eu acho que tem alguma coisa errada. Existem pessoas, essas mesmas pessoas, esse mesmo tipo de pessoa, se elas me criticam, então eu sei que eu estou no caminho certo. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em você agir como você age, em você fazer o que você faz. Agora, o que você deve fazer, o que eu devo fazer, é soltar essa necessidade de desaprovar, ou de aprovar, ou de receber desaprovação, ou de receber aprovação. Você não está soltando a aprovação, você não está soltando, você não está abrindo mão da aprovação dos outros, nem da desaprovação dos outros. Você está abrindo mão do seu desejo de aprovação. Então você prefere ter aprovação ou desejar aprovação? Você prefere ter desaprovação ou desejar desaprovação? Então, o que vai acontecer é que você vai ter cada vez mais aprovação, porque a aprovação, afinal de contas, é o lado positivo desse desejo. Mas o que você vai ter é a liberdade de agir, independente da aprovação ou desaprovação. Uma das frases que eu mais gosto é: não deixe que o seu senso de justiça
impeça você de fazer o que é certo. Não deixe que o seu senso de justiça impeça você de fazer o que é certo. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, nós sabemos que aquela coisa é o certo, é o correto a ser feito, e nós deixamos de fazer algo porque as outras pessoas não entenderiam. Eu sei que isso é o certo, mas eu não vou fazer o certo porque as pessoas não entenderiam. Quantas vezes nós fazemos algo errado, mas que nós sentimos no âmago que aquilo é errado, mas se nós não fizéssemos aquilo, as pessoas não nos aprovariam. Elas exigem que aquilo seja feito, elas querem que aquilo seja feito. Quantas vezes nós agimos como, por exemplo, Pôncio Pilatos, onde diante da desaprovação dos outros, nós lavamos nossas mãos, nós deixamos de fazer o que é certo. Então, é por isso que você está soltando isso, é para a sua liberdade. O objetivo é simplesmente para que você tenha liberdade de fazer aquilo que você acredita que é certo, que você possa expressar você. Então veja mais uma vez, se ainda existe esse desejo de aprovação em relação a isso que você pensou, então pegue outra coisa, alguma outra situação, e deixe que venha as sensações, as imagens. Algumas vezes que você fizer essa prática vão vir muita coisa, outras vezes vai vir menos coisa. Isso depende muitas vezes do momento que nós estamos vivenciando. Então, de qualquer forma, você solta. Então, desde que venha essa sensação, essa necessidade de aprovação. Não resista, não reprima, não se identifique, apenas energia. E você poderia soltar essa necessidade de aprovação, esse desejo de aprovação. Você soltaria quando? E veja se tem o desejo de desaprovação, de não aceitação. E você poderia soltar esse desejo de desaprovação. Você soltaria quando? E mais uma vez, veja se ainda tem dentro de você esse desejo, essa necessidade de aprovação. E você poderia soltar essa necessidade de aprovação, esse desejo de aprovação, esse desejo de ser aceito, de ser compreendido, de ser recebido, de ser aprovado. Você poderia soltar? Você soltaria quando? E veja se junto vem esse desejo de desaprovação, de desagradar, de, ser desaprovado, de ser não aceito, de ser ovelha negra, de ser mal visto, de ser o provocador. E você poderia soltar esse desejo de ser ovelha negra, de ser desaprovado, de ser não aceito. Você soltaria quando? E mais uma vez eu quero deixar esse conselho para você. Continue soltando, não pare. Se você está gostando, não pare, continue. O vídeo vai acabar agora, mas você pode continuar. E você pode soltar isso a qualquer momento do dia, no meio de uma situação. Você está sentindo, solte. Você sabe como soltar. Você pode soltar com a decisão de soltar, simplesmente se perguntando, eu poderia soltar isso?
Sim. Eu soltaria? Sim. Quando? Agora. Ou você pode simplesmente... A forma mais simples, na minha opinião, de você soltar em ação, no meio de uma situação, é você simplesmente abrir. É como se você virasse Teflon, né? Você, coisa vem e não fica, porque você recebe, você dá boas-vindas. Você dá boas-vindas à sensação. Você olha para a sensação e diz, ó, eu estou aqui com a necessidade de aprovação. Não, fique à vontade, você pode ficar aqui. Eu aceito a sua presença. Não vou me identificar, não vou resistir, não vou reprimir, porque esses desejos, eles se alimentam da mesma forma que as emoções, eles se alimentam da nossa resistência. Ou nós nos identificamos, acreditamos neles, acreditamos que ele faz parte da gente, eu tenho essa necessidade, ou então nós queremos reprimi-lo, rejeitá-lo, repudiá-lo, lutar contra. Tudo isso alimenta. Quando você diz, interessante, né? Eu estou com a unha encravada, né? E você continua fazendo o que você faz, você continua vivendo, e essa unha, ela deixa de lhe perturbar. Daqui a pouco, quando você olhar, a unha não está mais encravada. Como é que você cuida da unha encravada? Você vai numa manicure, ou você mesmo trata. Como é que você se cura dessas situações? Você recebe e ela se dissolve. Ela não tem mais o que se alimentar. Ou você decide soltar. E ela está livre para ir embora. Então é isso. Até o próximo vídeo. Continue soltando. É sempre um prazer soltar com você.